A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Estarei fazendo, aleluia, um comentário, sobre a grande prostituta Babilônia, que está escrito em Apocalipse 17 e 18. Em Apocalipse 19 também cita, mas o foco é em Apocalipse 17 e 18. Graças a Deus. Deus ali deu 2 capítulos inteiros explicando sobre essa Babilônia em todo Apocalipse. Então é de extrema importância nós sabermos quem é essa Babilônia. Amém? Primeiro vamos ler Apocalipse 17, versículo 1. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher que estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. O outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o meu intento, entregarão seu poder à autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e os reis dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos e multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém? Meus irmãos, a palavra aqui diz sobre a grande prostituta, a Babilônia. Aleluia! Em Apocalipse 17, versículo 1, fala que a prostituta ela está sentada sobre muitas águas. E ali no versículo 15 nós já entendemos o que simbolizam essas águas. Essa prostituta está sentada, ou seja, ela está dominando muitas nações, multidões, línguas. A grande prostituta, nós podemos dizer assim, é um sistema religioso que domina o mundo. Essa grande prostituta é simbolizada pela Igreja de Roma, ou a Igreja Católica Romana.
E por que é a Igreja Católica Romana? Nós vamos entender. Em Apocalipse 17, versículo 2, falam que os reis da terra se prostituíram com ela. Esses reis, aleluia, simbolizam governantes desse mundo. Não só eles, mas todos os que habitam na terra, eles se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ela seduz os homens da terra, ela seduz os governantes. Essa prostituição se refere à prostituição literal ou até mesmo espiritual, como a idolatria, né? Porque os povos se corromperam com a idolatria. Pode perceber que Deus representa a prostituição aos ídolos, a idolatria. Se os irmãos for verem Naum, capítulo 3, versículo 4, e Oséias, capítulo 4, versículo 13, diz sobre isso. Deus representando a prostituição, a idolatria. A prostituta, ela influencia as nações por meio da religião. Então, dá para perceber aqui que é um grande sistema religioso que está dominando o mundo. No versículo 3 diz que a besta do mar, ela reaparece, né? Se os irmãos for ver, fala que ela estava sentada sobre uma besta de cor escarlata. Se os irmãos for ver, essa besta é a mesma, né, citada anteriormente. É a besta que subiu do mar, que está em Apocalipse 13. E ali, se você for perceber, essa besta se refere ao próprio anticristo e todo o seu reinado. A prostituta, ela está sentada sobre o anticristo. Ela está cumprindo a ordem de enganar o povo da terra. A besta tem nomes de blasfêmia, ou seja, o governo do anticristo, né, ele blasfema contra as coisas de Deus e ele também apoia essa prostituta. Ele está sendo de apoio para ela. E no versículo 4 mostra que essa prostituta, ela tem púrpura, escarlata, ouro, pedras preciosas. O que significa isso? Isso é um simbolismo de poder, é uma arrogância, muita riqueza que ela tem. O cálice, né, de ouro cheio das abominações, da imundícia da sua prostituição, revela que ela pode ser até rica, pode ter muito poder, mas que por dentro ela tem muita imundícia. Por mais que ela tenha toda aquela riqueza, está claro que ela está embebedada, está claro que ela tem violência, ela tem vício, ela quer ganhar o poder, ela quer dominar. E no versículo 5 diz assim: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. O interessante aqui é que fala a mãe das prostituições. Se é mãe das prostituições, abominações, quer dizer que ela é mãe de muitas outras religiões, mãe de muitas outras religiões de idolatrias, religiões idólatras, ou até mesmo mãe da apostasia, se podemos dizer assim. A grande Babilônia, se os irmãos não sabem, Babilônia provém da palavra Babel, e Babel, aleluia, simboliza confusão, né? Simboliza feitiçaria. É o que no passado nós vemos. Teve uma confusão. Então, a mãe das prostituições mostra claramente que ela é uma prostituta e ela é um sistema religioso que, aleluia, ela simboliza ali uma mãe e tem as suas filhas, que são as suas prostitutas, suas filiais, né? Outras igrejas apostas, outras igrejas idólatras que seguem a ela. No versículo 6, ela está embriagada com o sangue dos santos, sangue das testemunhas de Jesus. Isso mostra que a prostituta, ela é violenta. A prostituta, ela quer sangue. Ela persegue os cristãos. Isso revela que é um sistema religioso. Está mais claro ainda que revela que é um sistema religioso, né? Que não se refere aqui somente à prostituição literal, mas sim principalmente à espiritual. A morte, né, pela Inquisição, como muitos sabem, teve muita morte. E isso mostra também que ela está embriagada. Mostra que ela não perseguiu só uma vez, porque ela está embriagada, ou seja, ela não
está bebendo o sangue dos santos, uma vez ou outra, ela está embriagada, ela está sempre ali com sede de perseguir os crentes, sede de perseguir a igreja. No versículo 8, a besta, simbolizada, que é o próprio anticristo, como já dito, e seu governo, mostra que a besta que foi e já não é, e há de subir do abismo. Isso mostra que ele quer imitar a Deus, ele quer tentar imitar a Deus, né? Porque imitar não consegue. Mas por quê? Porque Deus, como a palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, é e que era e que há de vir. A besta tenta imitar essa frase, colocando foi e já não é e há de subir do abismo. A besta, aleluia, ela caminha para a destruição, né? E a destruição nós vemos que em Apocalipse 19, versículo 20, se refere ao lago de fogo. O anticristo será jogado no lago de fogo. Então o anticristo quer imitar a Deus se ressuscitando para governar o mundo, porque aqui mostra que ele era e já não é, e ele vai subir do abismo. Ou seja, ele vai tentar fazer uma ressurreição para governar o mundo. Em Apocalipse 17, versículo 9, mostra que essas 7 cabeças são 7 montes. Roma é conhecida como está situada sobre 7 colinas, sobre 7 montes. É uma característica importante. E esses reis, né, esses 7 reis, que diz no versículo 10, ou até mesmo 7 reinos, eles precedem a chegada do anticristo. São reinos que já caíram. 5 já caíram, um existia na época de João, que nós acreditamos ser Roma. E ainda outro há de vir. E qual reino há de vir? O reino da besta, onde os 10 reis vão governar. Aleluia. E por 3 anos e meio, aleluia, a prostituta, ela vai deixar, aleluia, ela vai estar guiando ali o anticristo. Ela vai estar governando junto com o anticristo. E com esses 10 reis. Sendo que o anticristo é o 8º rei, né? E a besta, ela ali vai receber o poder depois de um tempo. Porque no versículo 12 mostra que os 10 reis recebem o poder do anticristo por um tempo. Os 10 reis darão o poder ao anticristo, tirando o poder da prostituta. Então por 3 anos e meio, esse anticristo ele vai estar junto com a prostituta trabalhando, mas depois dos últimos 3 anos e meio, ele vai romper essa aliança e ele vai se intitular Deus. Ele vai se intitular o Todo-Poderoso, vamos dizer assim. Então, aí vai ser a queda de Babilônia, a queda da igreja de Roma. Então, tá bem claro aqui isso. Agora, se nós formos continuar, Apocalipse 18, o anjo já começa a clamar a derrota de Babilônia, que é morada de demônios. Ou seja, mostra prostituição espiritual novamente. E os homens se enriqueceram com a sua idolatria, né, com as suas abundâncias de delícias. Eles se prostituíram com ela. E aí o anjo diz, uma voz do céu diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, para que você não seja cúmplice disso. Então, aleluia, aqui a voz diz, né, para sair das prostituições, da apostasia, para não ser enganado, para não se tornar cúmplice. E o mais interessante é que a prostituta, no versículo 7 do capítulo 18, ela diz assim: não sou viúva. O que simboliza isso? O seu esposo é o próprio Satanás, né? Ela tenta imitar a igreja de Cristo também, só que a igreja de Cristo é pura. Ela é pura, e essa aqui é prostituta. E o noivo é Satanás, seu esposo é Satanás. E ela está cheia de riquezas. E o mais interessante ainda é que ela faz negócio com as almas dos homens. Capítulo 18, versículo 13. No final diz assim, que ela faz as almas dos homens de negócio, né? Ela faz de mercadoria. É interessante que em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz isso, que faria um negócio com as almas, né? Fala sobre os falsos profetas, sobre os falsos apóstolos, fala sobre os falsificadores da palavra de Deus.
E mostra isso, que eles fariam negócio com as almas. A prostituta negocia almas para o diabo, né? E no versículo 20 mostra que os mártires, né, da glória que mostraram antes, Deus julgou a causa deles. Eles estavam pedindo justiça para Deus, né, e Deus ali julgou a causa deles. Sendo que a prostituta, a grande Babilônia, foi destruída. E por fim, né, no versículo 23, fala: todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Isso prova mais uma vez que é um sistema religioso. Então, está bem claro aqui que a grande prostituta Babilônia simboliza a Igreja Católica. A grande prostituta simboliza a Igreja de Roma. E ela está governando o mundo por um tempo. Ela está governando o mundo e vai continuar governando por um tempo ainda. Ela vai ser destruída, como a própria Bíblia diz, mas ela está dominando e enganando. Então, está bem claro. E que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.